Retomando, mas assim, vocês nem perceberam a pausa, né? É porque chegou entrega aqui. É um negócio que eu tinha pedido. E é uma loucura, o tempo todo chega coisa e a gente tem que às vezes parar um pouquinho. Bom, vamos lá, vamos voltar onde eu estava, né? Então imagina que uma pessoa comprou uma cota a 2.500 e estava rendendo R$ 40. Neste momento, que a cota custa 8.000, ela já está rendendo 80. Então o cara que pagou 2,5 também está rendendo R$ 80 a cota, certo? Beleza? Só que 8.000 já tá ficando caro para a gente fazer uma recompra, para a gente vender uma cota, entende? É barato ainda, mas se for mais barato, a pessoa pode comprar mais, entende? A nossa ideia é ser acessível para que as pessoas comecem a investir e fique fácil, certo? Então, ao invés de agora a gente vender uma cota por 8.000, a gente vende duas por 8.000, ou seja, 4.000 cada. R$ 4.000 cada cota, certo? As duas dão R$ 80. Então, uma cota por 4.000 agora dá R$ 40. Esse aqui que tinha uma cota, rendendo 80, ele vai ganhar uma segunda cota. Então, ele ganhou uma segunda cota. Agora ele tem duas cotas. Ele recebeu a cota, certo? Simplesmente caiu no colo dele, porque dobramos as cotas. Quem tinha uma agora tem duas, quem tinha duas tem quatro, quem tinha 8 tem 16, certo? Então, duas cotas paga R$ 80, que é a mesma coisa que esse aqui. Não importa se você pagou 2.500 no começo em uma cota ou 8.000 daqui 6 meses, um ano numa cota. É a mesma cota. A diferença é que a empresa cresceu. Pô, como que você sabe que a empresa cresceu? Hoje a empresa vale 5 milhões. Tá bem no comecinho, ela vale 5 milhões. Por que ela vale 5 milhões? Porque a gente tem 3 pousadas, uma das pousadas vale 2, uma vale 2 e uma vale 1 milhão, certo? De acordo com o quê? De acordo com o lucro, de acordo com o faturamento, de acordo com o potencial delas, tá? Depois eu explico como eu calculo mais ou menos o potencial e o lucro de uma empresa e o valor dela. Mas só para você ter uma ideia, eu faço mais ou menos 100 vezes o que ela dá de lucro em um mês, tá? Então de 5 a 10 anos de lucro seria o ideal para você calcular quanto vale uma empresa, certo? Mas eu falo ali com 6 meses que tá fácil de calcular, certo? Então, se ela tá dando 50 mil de lucro hoje, ela vale 5 milhões. A pousada que está dando 20 mil de lucro hoje, certo? Por mês, na média, por um ano, certo? Sem considerar o primeiro ano dela, o último ano, ou os próximos 12 meses, depende do momento que você está, né? Esse ano, o ideal é que você considere esse ano, né? Eu tiro sempre os primeiros 4 meses, os primeiros 4 meses são montando quartos, depois dos 4 meses a gente considera o primeiro mês de lucro dela e considera os primeiros 12 ali, né? Então a média ali de 20 mil que dá de lucro, que já é a média da Praia do Futuro, por exemplo, ela vale 2 milhões porque dá na média 20 mil de lucro, certo? Beleza? Fácil, né? Então vale 5 milhões. Se eu vou vender 100 cotas que pagam, certo? Que pagam. 25% é dividido, o total do pool das cotas é 25%, certo? 25% de 1,5 milhão é 1,25 milhões. Esse vídeo está um pouco complexo, eu sei, mas é só para explicar tudo, tá? Não se preocupem. O que não entender, pode passar, tá tudo certo, tá? Não se preocupem. Então, esses 25% vale 1,25 milhões, de acordo com os dividendos, tá? Então, se eu dividir por 100, certo? Eu estaria inicialmente falando que cada cota vale R$ 12.500, certo? Por quê? Porque eu dividi 1,25 por 100. Só que você não está comprando uma ação da empresa. Então você paga um pouco menos, certo? Porque você não está virando sócio da empresa, você vira um associado, você ganha do dividendos apenas, tá? Então você não está ganhando do patrimônio como um todo. Claro que quando a gente vender a empresa, você também ganha. Vou explicar isso daqui a pouco, tá? Mas para cada pousada que a gente vender, também é distribuído o rendimento da venda da pousada entre os cotistas, tá? Mas o importante é, pô, beleza, então vale 12.500, 12.500 cada cota, mas vamos dizer que tenha 250 cotas e aí vale 5 mil, certo? A cota vale 5 mil, 250 vale 5 mil, certo? Beleza? E se aqui subir para 20 milhões? Se a empresa subir para 20 milhões, como que a empresa sobe para 20 milhões? A gente pega mais pousada, a gente investe nelas e o lucro aumenta, a gente melhora o sistema, melhora o business, melhora a eficiência, reduz o custo, vai aumentando o valor dela. Aumentou o valor? Então, só a parte agora
da galera já vale 5 milhões. Beleza? Se 25% vale 5 milhões, então 250 cotas, quanto vale cada cota? 20 mil, certo? Só que se eu continuar vendendo a 5 mil, daqui a pouco tem 1.000 cotas vendidas a 5 mil. E aí continua sempre valendo 5 mil as cotas, entende? E nunca vai aumentar o lucro, porque sempre fica dividindo mais. Se a gente só sobe o preço dela conforme ser justo, certo? Pô, beleza, então agora ela custa 10 mil cada cota, não é mais 5, é 10. Então, se for 10 mil, até 500 cotas, tá equilibrado, cada cota vale 10 mil, tá? Isso é algo que a gente vai fazendo aos poucos e vai criando mais, conforme o business vale mais, a gente vai aumentando o valor da cota, beleza? Vai aumentando o valor de cada cota conforme o business, o negócio vale mais no total. Tá certo? Deu para entender um pouquinho por que a cota sobe de valor? Basicamente porque quem entrou antes bebe água limpa. É isso. Investiu antes, a empresa cresce, você ajudou no começo, você vai ganhar mais dinheiro. Ponto. Ah, então depois não vale a pena investir? Vale, claro que vale. Só está comprando uma parte menor de algo que é maior. Então o rendimento é mais ou menos o mesmo sempre, tá? Ele só vai aumentando, ok? Beleza? Então a cota vai subindo. Pô, depois que splitou, depois que dividiu, a cota custa, uma cota agora custa 4 mil. Certo? Uma cota agora custa 4 mil. Ela vai subir de novo? Vai. Daqui a pouco essa cota custa 5 mil. Daqui a pouco essa cota custa 6 mil. Daqui a pouco ela custa 7 mil. Daqui a pouco ela ia custar 8 mil. Só que a gente transforma ela em duas de 4 mil. Ao invés de ser uma de 8, tá? Só para facilitar mesmo, só para ficar mais fácil, só para tipo, ser mais fácil de vender, só para ser mais fácil da pessoa entrar, só para ser mais fácil da pessoa fazer recompra, certo? Nada demais, ok? Beleza, vamos agora explicar os dividendos, tá? Os dividendos, ok? Cada um ganha sobre as suas próprias cotas. Vamos falar que eu tenha duas cotas e que na média eu ganho 50 reais por cota. Vamos dizer que todo mundo tem duas cotas. Pô, para sempre? Não, porque a cada 6 meses as pessoas vão comprar mais cotas, lembra? Então, se a pessoa comprar mais cotas a cada 6 meses, a quantidade de dividendos dela das cotas vai crescendo. Quando a empresa cresce, o valor dos seus dividendos também cresce, certo? Então, tudo vai aumentando, beleza? Então, vamos lá. Ó. Aqui tem a quantidade de dividendos que vai vir a quantidade de valor que vai vir dos dividendos, certo? Para cada pessoa. Então, cada um está mais ou menos 100 reais, certo? A gente está falando de 100 reais por enquanto, ok? Então, cada um recebendo 100 reais aqui, certo? Não tem segredo. Pronto. Aí, vamos falar agora de porcentagem, tá? Quanto que a gente ganha dos dividendos, ok? Então, dividendos aqui, a gente vai simplesmente apagar essa linha excluir células, deslocar para a esquerda. A gente só precisa mudar isso aqui agora porque, né, a gente destruiu o sistema. Então vamos lá. Aqui. Mais aqui, mais aqui, mais aqui, mais aqui. Pronto. Porque a gente apagou basicamente, né? O anterior. É isso. Aí agora a gente puxa para baixo. Pronto. A gente vai fazer o mesmo do outro lado ali, né? Só tô arrumando a célula, certo? Aqui não tem segredo nenhum do que eu tô fazendo, né? Tipo, imagina. Beleza. Aí aqui, top. Mas a gente está considerando que a liderança tem que bater os certos bônus para entrar aqui, tá? Então, pô, quanto que eu vou ganhar de bônus de tudo isso que está acontecendo aqui? Então, de dividendos, certo? Você está ganhando todo mês os seus 100 de dividendos, os 300 da equipe e os 300 de liderança. É quase o mesmo valor, muda um pouquinho só porque as pessoas têm que bater ouro e diamante para poder pagar e para poder receber esse bônus, certo? Beleza, beleza, fechou. Deu para entender? O celular foi pro chão. Normal, acontece o tempo todo, sem novidades. Fui conferir se o som tava bom, porque de vez em quando esse microfone desliga e eu aperto, sei lá. Aí imagina se ele desliga, eu perco tudo que eu falei. Seria engraçado. Bom, tá. Então você me falou de todos os bônus. Eu entendi agora, tá? Então, equipe, bônus de equipe. Paga 2% de 5 níveis
Aqui sou eu, né? Aqui é você. No caso eu escrevi Marcos, é que sou eu. Aí paga 2% de 5 níveis, certo? Opa, não quis, né? A liderança também, do mesmo jeito. 2% de 5 níveis, certo? Eu vou apagar isso aqui para vocês conseguirem enxergar melhor só. Excluir células, deslocar para a esquerda. Pronto, tá aqui. A indicação. Indicação. Paga 10% daqui, beleza? 10% daqui. E a recompra paga 5%, 2%. Pronto. É isso assim, certo? Desde que você entenda que esses daqui são cumulativos. A indicação só recebe de uma pessoa, a recompra só recebe da pessoa. Os únicos bônus são cumulativos, é esses daqui, certo? Equipe e liderança. Ok? Beleza? Pô, Marcos, entendi, legal. E esses bônus não quebra a empresa? Como é que funciona isso? Vou te explicar rapidinho aqui, tá? Bônus único, aqui é indicação. Opa, esse aqui é o antigo. Vamos para cá. Indicação, certo? O que, que é esse bônus? Que loucura, o que, que é esse monte de célula? Vou te ensinar. Rapidinho, matemática, rapidinho. Ó, eu recebo 10% do meu primeiro nível, certo? Eu recebo 0,3% do meu segundo nível. Eu recebo 0,3% dos outros dois. Tá? E isso vai aumentando. Mudou um pouquinho, né? Agora é 0,4%, né? Aí aqui é 0,4%. Já mostro para vocês um pouquinho. Aqui é 0,4%. Aqui é 0,4 também. Ah, não, esse aqui é o novo, é o de lá, desculpa. Tá certo, tá aqui, ó. Já tá certo. Tá, então é 10 da indicação no primeiro nível. Segundo nível, 0,4. Terceiro nível, 0,41. Quarto nível, 0,43. E aí vai subindo quanto você ganha de cada nível. A partir do sétimo nível, você vê que caiu muito. 0,08%. Por quê? Porque você ganha o bônus de equipe sobre 5 níveis e o bônus de liderança sobre 5 níveis. A partir do sexto, no caso, né, porque você está no primeiro aqui, a partir do sexto nível, você só está ganhando a porcentagem que o seu segundo nível ganha dele. Você ganha 4% dos 4% que o seu segundo nível ganha, certo? E aí vai girando, certo? É porcentagem sobre porcentagem. Aí, quando você soma essas porcentagens, tá? Tá aqui, ó, 12,4993. Você pode abaixar o quanto você quiser isso aqui, certo? Pode baixar o quanto quiser, porque tende a 12,5, mas nunca chega, certo? A 12,5. Você vai ver que nunca chega, só vai aumentando os números. Isso é matemática, certo? Quando você vai fazer uma porcentagem sobre uma porcentagem sempre a mesma seguida, ele chega num limite e ele tende àquele número. Então ele chega a ir para aquele número, mas nunca ele chega a focar em chegar naquele número, mas nunca chega, tá? Ele sempre vai aumentando um dígito ao invés de chegar no número. O bônus de recompra é 5% do primeiro nível, 2% do segundo. Por que é mais 4% aqui? Porque o bônus de equipe e o bônus de liderança paga 4%, 2 em cada, certo? Então aqui, 3, 4, 5 níveis. Então tá os 5 níveis aqui, que você recebe o 2%, mais o primeiro nível que você recebe 5%. A partir daqui, você só recebe equipe e liderança, certo? Só bônus sobre bônus. Mesma coisa, ó, vem o total aqui, somando as porcentagens. O máximo que eu vou pagar sobre o bônus de indicação é 12,5. Então, quando uma pessoa nova compra uma cota de 10 mil reais, eu estou pagando para o time todo, 12,5%, que dá 1.250 reais.
E o resto? O resto a gente está investindo, certo? De 10 mil, a gente está pagando. De 10 mil, a gente está pagando 1.250 de bônus, tá? De 10 mil também de recompra, a gente paga 1.875 de bônus. Tá vendo que ele tende a 1.875 aqui, ó? A gente pode baixar isso aqui muito assim, ó. Vou te mostrar também, ó. Tá vendo? 18,75%. É o que ele tende, mas ele nunca chega. Pô, Marcos, tá que loucura. Você acabou de falar que ele não chega, mas ele chegou aqui. Não chegou. É só aumentar os dígitos. Ele só tá arredondado. Tá vendo? Só tá arredondado, ó. Chega uma hora que ele não vê mais os dígitos na planilha, mas é só para você entender a lógica. Beleza, deu bom. Só para você entender, tá? Dividendos, vamos falar de dividendos? Eu falei até agora do bônus de recompra e do bônus de indicação. Então a gente está gastando aí 18,75% da recompra e 12,5% da indicação. São compras diferentes. Então, uma coisa não atrapalha a outra, certo? Aí vem o mensal. Mensal a gente paga sobre os dividendos, certo? Então, lembra que eu falei que a gente pagava 25% dos dividendos? É porque a gente paga 20% direto para as pessoas e 5% de bônus, ok? Então, vamos lá. A gente vai pegar 20% do total do lucro e vai pagar para as pessoas, certo? 20%. Então, pô, vamos dizer que tem 1.000 cotas, certo? Então, deu 100 mil reais e a gente tem 1.000 cotas. Se deu 100 mil reais e a gente tem 1.000 cotas, vai dar 100 mil dividido por 1.000, que dá 100 reais, certo? Deu 100 reais por cota, certo? É o que cada cota está pagando, ok? Então vamos lá. O que eu quero dizer com isso? É que é 20%, certo? Então, de todo o dinheiro que a gente recebe de lucro das pousadas, certo? Lucro final, aqui, ó, lucro final da empresa de cima. A gente pega 20% e paga para os cotistas, certo? Beleza, ok. Aí, quanto a gente paga para a pessoa que indicou ele? A pessoa que indicou esse cotista, ele vai ganhar 0,8%. Você entende? É um número bem baixo, certo? Ninguém está falando de um número gigantesco, é um número relativamente baixo para a gente como empresa total, certo? Então, 0,8, 0,832, 0,86, 0,89, 0,93. A partir do sexto nível, de novo, baixa muito. Por quê? Porque aí é só um sobre o outro, certo? E se você for descendo aqui, ele tende a 25%. Ele nunca chega a 25%, mas ele sempre tende a 25%. Pô, Marcos, tem 25% aqui, é só aumentar os dígitos. Você vai ver que ele não bateu no 25%, ele só está arredondado pelas planilhas, tá? Então isso aqui é só para você entender que o negócio não quebra, não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça, ele não quebra. Porque a gente nunca vai pagar mais do que 25% dos dividendos, a gente nunca vai pagar mais do que 18,75% da recompra e a gente nunca vai pagar mais do que 12,5% da primeira compra do novo indicado, tá? A pessoa acabou de comprar, acabou de investir, a gente paga 12,5%, o que significa que sobra 87,5% para a gente de fato investir nas pousadas, beleza? Pô, beleza, entendi. E esse dinheiro vai para onde? Todo o dinheiro que entra para a gente, certo? A gente vai investir em pousadas. Pô, beleza. E se entrar 500 milhões e vocês só estão conseguindo montar 5 pousadas por mês? O que vai fazer com esses 500 milhões em caixa? A gente deixa um pouco em caixa, certo? E um pouco a gente deixa em Bitcoin, um pouco a gente deixa em algumas coisas diferentes só para proteger o investimento em ouro. A gente compra ouro, certo? Qualquer coisa, títulos de ouro, né? Eu digo não o ouro em si, mas o título do ouro, né? Que você compra para proteger o seu dinheiro. Por quê? Porque senão o dinheiro vai desvalorizando, certo? Só para proteger o dinheiro, a gente deixa o dinheiro guardado até que a gente chegue no momento que a gente está montando 50 pousadas por mês, que a gente está comprando 50 pousadas por mês, tá? Vai chegar nesse momento também. Pode acontecer de a gente ter muito dinheiro em caixa. Aí o que acontece? A gente vai subindo o valor da cota, certo? Sempre que a gente tem muito dinheiro em caixa ou que a empresa cresceu e ela
tá valendo mais porque cresceu, ou ela cresceu porque vale mais que cresceu, ou a cota subiu porque tem muita gente comprando. Das duas maneiras, a gente vai subindo o preço da cota, certo? Isso faz com que o investidor anterior ganhe mais. Sempre que a gente subir o preço da cota, quem entrou primeiro vai ganhar mais, beleza? Bom, mas então quem entrou primeiro está ganhando em cima do novo? Não, claro que não. A empresa cresceu, certo? Imagina que tinha um bolo de 10 quilos, um bolo de 10 quilos para 100 pessoas, certo? Aí a gente foi lá e dividiu o bolo de 10 quilos para 100 pessoas. Vai dar 100 gramas de bolo por pessoa. Agora, se ao invés de ter um bolo de 10 quilos, a gente aumentar o bolo para 100 quilos, a gente ainda pode vender para 1.000 pessoas para dar o mesmo valor, certo? Para dar o mesmo valor, a gente pode dividir ainda esse bolo de 100 quilos por 1.000 pessoas. Então é só a gente entender que quanto mais cotas, mais a empresa vai crescer, e quanto mais a empresa crescer, mais cotas a gente pode vender, tá? Beleza? Top? Os números estão certos, está bem tranquilo. Eu mostro para vocês com mais calma depois algumas outras coisas. Eu mostro no dia a dia, vocês vão gostar muito de tudo, tá? Isso aqui é só a explicação real, assim, do como funciona, tá? Eu vou mostrar um exemplo agora, de exemplo de ganho aqui, ó, que eu criei também na planilha, para o caso de, cara, todo mês eu coloco um novo direto. Quanto que isso me dá? Se todo mês eu cadastrar uma pessoa, quanto me dá de dinheiro, certo? Aí eu vou considerar que essa pessoa que você cadastrou vai trabalhar 40% do que você cadastra, do que você trabalha, certo? Não vou fazer loucura, não estou falando de loucura aqui, estou falando que a pessoa do seu nível 1 que você colocou, ela vai trabalhar 40% do que você cadastra. Então, se você cadastra um por mês, ele vai cadastrar um a cada 2 meses e meio. Ou ele vai cadastrar 2 a cada 5 meses e o outro não vai fazer nada, tá? Dá na mesma. Então, dessa maneira, bem devagarzinho os outros, só você acelerando, certo? Seu time está indo devagar, mas você está acelerando, ok? Em alguns meses, já com todos os bônus calculados, certo? Você ainda está ganhando um pouquinho aqui, tá vendo? Primeiros meses, tal, vem ganhando devagarzinho, blá, 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 né? 1.000, 1.200, 1.500, 2.000. Isso você comprou uma cota só. Aqui no sexto mês, você comprou uma segunda cota, certo? Ainda assim, tá subindo, tá subindo, tá subindo, certo? O legal começa a ficar bom quando o seu time está crescendo, ó. Tá vendo? Então aqui vai subindo seus ganhos mensais, isso aqui é ganho mensal, certo? Só que assim, não tem limite. Se você tiver uma equipe de 190 mil pessoas, como está a última linha aqui, você está ganhando 900 mil por mês. Pô, mas que loucura é essa? Como assim? É muito dinheiro? É muito dinheiro, mas é porque multiplicação simples, né? Depende de quanto você entrou e depende de quantas pessoas você trouxer, certo? Vamos dizer que, eu vou dar um exemplo aqui, certo? Você não cadastrou mais ninguém, você cadastrou uma vez só 3 pessoas. Essas pessoas cadastraram 3, que cadastraram né? 3, que cadastraram 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 3. Eu vou fazer isso aqui de uma maneira mais fácil. Pronto. Cada um cadastrou 3 aqui, certo? Beleza. Vamos dizer que, ok, aqui ó, Plau. Cada um cadastrou 3, certo? Quanto você ganha por mês se cada pessoa cadastrar 3 até o seu 10º nível? Vira um valor absurdo. De primeira você vai ganhar muito porque você tem indicação, certo? Depois vira um mensal, fica mais baixo. Depois, quando começa a entrar a recompra, 6 meses depois, começa a ficar mais de 100 mil por mês, certo? Pô, e se eu fizer isso só até o meu 6º nível? Eu não consegui fazer mais do que 6º nível. Em um ano eu consegui fazer o 6º nível, ou completar 6 níveis, ou até 5. Vamos falar de 5 inicialmente, vai. Pô, consegui completar 5 níveis. Quanto que eu tô ganhando por mês? Em média, 18.300, certo? Se você cadastrou 3, que cadastraram 3, cadastraram 3, cadastraram 3, cadastraram 3 cada um, já dá uma rede de 363 pessoas, certo? Isso está inclusive na apresentação anterior. Legal? Beleza? Pô, e se eu cadastrar mais um nível de pessoa só? Sobe de 18 para 45 mil por mês, entende? Porque a escala de pessoas é o que ganha. O que ganha é que se você trabalhar 1 hora
e você tiver 1.000 pessoas no seu time trabalhando 1 hora, você está trabalhando 1.001 horas por dia, você não está trabalhando 1 hora por dia. Entende? Então seu business começa a multiplicar. Quanto mais pessoas você trouxer, mais eles vão trazer, mais fácil vai ficar o game, entendeu? Então vai aumentando, vai melhorando, vai ficando cada vez mais top. Beleza? Legal? Galera, obrigado pela presença aí, bom demais. Espero que tenham entendido. Cara, eu sei que é muita loucura esses números, eu sei que é muita coisa, tá? Mas assim, esse vídeo eu queria fazer meio que um pouco mais complexo mesmo, é realmente para aquele cara que quer saber mais dos números, quer entender como funciona. Por muito tempo eu demorei para entender em multinível todos os números, porque eu tive que calcular sozinho, descobrir sozinho, porque a galera de multinível não explicava, certo? Então eu ficava sempre na dúvida ali para entender mais sobre os números. Esse vídeo é um vídeo muito complexo que normalmente não vai ser mostrado pro seu cliente ou para a galera do time, certo? O ideal é mostrar sempre a apresentação. Esse aqui é só para quem realmente quer entender mais dos números no seu dia a dia, tá bom? Valeu, galera. Tamo junto. Sucesso. Até mais.